Neste episódio, falta de higiene. Quando escolhemos este tema, que é se não tivéssemos hábitos de higiene, eu comecei por pensar quais é que são os hábitos de higiene que eu tenho, ou pelo menos alguns deles, não sei se me lembrei de todos, e queria partilhar contigo e ver se tu tens mais ou menos os mesmos ou se há outros que me estão a escapar, para tentarmos aqui perceber o que é que são os hábitos de higiene. Eu lembrei-me de lavar os dentes, ou seja, se não existisse, se nós não tivéssemos estes hábitos, nós não lavaríamos os dentes, não tomaríamos banho, não lavaríamos as mãos antes de comer ou depois de andar a mexer na lama ou andar na rua, não limparíamos o rabo depois de fazer as nossas necessidades, também não teríamos o cuidado de tirar a cera dos ouvidos ou remover o cotão dos sítios onde ele fica acumulado, e portanto nós provavelmente seríamos pessoas menos bem aparentadas quando nos cruzamos uns com os outros e mais mal cheirosos. Sim, aliás, o mau cheiro foi assim a primeira coisa que eu me lembrei quando comecei a pensar neste tema, e até pensei que se calhar poderia ser algo. Aqui estamos a assumir que ninguém teria estes hábitos de higiene que tu referiste e tantos outros, mas que se calhar possivelmente já não sentiríamos o cheiro da mesma forma como sentimos hoje quando alguém não tem certos hábitos de higiene. Porque estamos habituados a que Vamos nos habituando, sim, seja a regra. E se calhar depois até cada um tem o seu cheiro específico e pode ser que nos reconheçamos pelo cheiro já à distância. Ou então, pronto, o olfato de ser um dos sentidos menos apurados, por esta razão também de já sentirmos o... Como há muitos odores. Exatamente, Sim, por haver muitos odores. Acaba por inibir um pouco Sim. a questão. Pronto, falaste aí do aspecto, sim, nós certamente teríamos um aspecto mais sujo e não só desleixado, mas os próprios dentes, não é? Claro, depois, relativamente aos dentes, dependia também da alimentação. Hoje em dia nós lavamos os dentes, fazemos alimentações com muitos açúcares e muita matéria que estraga os dentes e promove as cáries. Porque, aliás, antigamente, quando o açúcar começou a aparecer aqui nesta cauda da Europa, as pessoas com mais posses tinham os dentes podres e era uma forma de mostrar posse por usarem o açúcar. Portanto, era um sinal de posse, era ter os dentes podres. As outras pessoas não tinham alimentação que as fizesse estragar os dentes de uma forma tão acentuada. Isso é engraçado, porque eu estava a pensar, quando pensei na falta de higiene, veio-me muito à cabeça aquela imagem dos filmes medievais do povo, da malta que vive nas casas de madeira e no meio da lama, que é sempre malta suja, e foi muito esta imagem. Se calhar nos dentes seria ao contrário. Aí nesse cenário talvez eles não tivessem os dentes pior, apesar de estarem mais mal cheirosos ou mais deslavados, não digo necessariamente, mas com um ar mais desgastado, sujo. Sim, e terem os melhores dentes. Sim, aos olhos de hoje em dia. Mas eu não sei se eles também não utilizariam técnicas para... Porque eu sei que, por exemplo, algumas tribos indígenas usavam o carvão e outras... e a banana para colocavam na boca e branqueavam os dentes. Ok. Mas não é muito na questão da higiene, porque é apenas mais abrasivo e na aparência, se calhar. Sim, exato, torna até os dentes mais sensíveis, mas eles utilizavam também outro tipo de coisas para desinfetar. Sim, isso faz-me pensar aqui um bocadinho que se calhar que eu estou a confundir esta questão da aparência, porque eu pensei muito na sujidade e na forma como nós depois nos apresentamos e estamos... porque se nós não tomássemos banho, o meu cabelo, se eu deixar crescer o meu cabelo ficava um ninho. Sim, exato, ou seja, nem é só tomar banho, ou pentear, ou... Pronto, exato, cortar do cabelo. Mas o pentear e o cortar são hábitos de higiene, sabes? Sim, agora acaba-me pensar nisso. Ficar embaraçado e acaba por poder acumular mais sujidade, não é? Se o meu cabelo estiver mais embaraçado... Sim, portanto, a gênese também vem da questão higiênica. Pentear o cabelo, não tanto o corte, mas a pentear o cabelo.
E, Portanto, não o faríamos, ok, também. sim, eu creio que sim. Pois, lá está, depois dependia um bocadinho porque eu tiver que fazermos as coisas, mas sim, a própria barba tem que. Alguém que tenha uma barba grande tem que ter cuidado. Tem que ter extra. Sim, tem que ter outros cuidados. E não só, também o fazer a cama e esse tipo de coisas são hábitos de higiene, ou trocar os lençóis. Lavar, exatamente, sim. Ou seja, não é só lavarmos a nós, mas lavarmos a nossa roupa e aquilo que acaba por nos rodear, mesmo as nossas casas e as casas de banho, porque lá está, a higiene é evitar doenças. Exatamente. Apanhar doenças, ter infecções. Mesmo a louça também não lavar. Sim, isso depois ela acumular de uma refeição para a outra ficam. Ok, há aqui uma grande panóplia. E a questão mesmo de manter a casa limpa é engraçado. Porque se calhar as casas teriam todas um aspecto de casa abandonada. Se nós fôssemos por aí também. Sim, acho que ia também por aquele aspecto do refresco da sujidade. Ia ser tudo muito mais sujo. E o acumular do lixo, não é? Nós despejamos o lixo também para evitar doenças. Sim, nós próprios saneamentos. Exatamente, nós tratamos a água para fazer esse tratamento que é para não ter as doenças, portanto se calhar não trataríamos a água, nós teríamos o lixo todo aqui acumulado. Sim. Porque estes sistemas foram também implementados por causa disso, pela questão da saúde pública, e isso está relacionado. Sim. E, aliás, a higiene é muito pelas doenças infecciosas, como disseste também. Portanto, tudo isso potencia. E o Covid tinha sido uma bomba ainda maior. Possivelmente sim. Que o uso da máscara acabou por ser um hábito de higiene que nós ganhamos. Sim. É difícil dizer agora. Quer dizer, se calhar futuramente será cada vez mais fácil dizer como é que teria corrido fazendo de formas diferentes, mas na altura... Não, mas só pelo simples facto de nós não lavarmos as mãos. Porque nós já lavávamos as mãos, se calhar passarmos a lavar mais, ou pessoas passaram a lavar. Sim. Além daquilo que sim. Além ainda da máscara. Sim, o lavar das mãos foi algo que ficou cada vez mais incutida a todos os momentos, a lavar das mãos, a desinfetar das mãos. Desinfetar-se. Eu lembro muito do desinfetar nas mãos também quando apareceu a gripado as primeiras vezes. Sim. As mãos também a gente andava com o gel nas mãos. Ou seja, malta, relembre os vossos hábitos de higiene, isto é importante, não é? Exato, reforçávamos os hábitos de higiene quando havia uma ameaça. Portanto, se calhar neste cenário em que não houvessem hábitos de higiene, nós teríamos, não sei se calhar um grande assalto, mas mais pandemias. No sentido em que surtos, se calhar, mais facilmente se espalhariam ou seriam mais rápidas a desenvolver-se. Sim, possivelmente. Também não sei se não ganharíamos, se nós nunca tivéssemos tido estes hábitos. Pois, eu não sei se não ganharíamos maior seleção. Não sei se não ganharíamos também algumas defesas. Pronto, obviamente que olhando para trás e olhando para a gripe espanhola e para outras pandemias que existiram de peste negra, sim, dizimaram muito a população. O Covid também foi algo que causou muitas baixas, mas se calhar se não com hábitos de higiene mais fracos, nem que sem hábitos de higiene, como disseste, poderia ter dizimado muito mais. A peste negra foi uma coisa brutal que reduziu a população europeia de uma forma catastrófica. Sim, que é mais ou menos, lá está, foi mais ou menos numa altura que não havia sequer os saneamentos não havia os saneamentos, aquelas pessoas que eu estava a imaginar dos filmes dessa época, portanto, claramente que aí, mesmo com a tecnologia evoluída, nós viveríamos, calhar, num cenário mais idêntico. Sim, possivelmente sim. Essas pessoas, resumindo um bocadinho, o que podíamos esperar era muito mais lixo nas ruas, muito mais lixo nas casas, sujidade. Os nossos lençóis nem sei como estariam. Será que teríamos lençóis? Pois, se calhar não valeria a pena. Isso não era uma preocupação. Eu tinha pensado, as casas de banho, as casas não teriam casas de banho. Sim, pois, a questão do saneamento, sim. Do saneamento, mesmo as máquinas de lavar louça. Sim, ou seja, os lavadores. Não ter hábitos de higiene acho que é uma coisa muito difícil também de imaginar, não é? Porque seria algo tão extremo. Sim, é porque se não houvesse mesmo de todo, eu nem tinha pensado para a totalidade, mas o conjunto de fundamentos de coisas que nós temos hoje em dia gira muito à volta disso. Sim, imagina, mesmo na cozinha, há muita gente que não deixa os animais entrar na cozinha
ou até os gajos subir às bancadas da cozinha, podem ser aos móveis do resto da casa. rua, por exemplo. Exatamente. Ali onde estamos a cozinhar os alimentos. Ou seja, são todos aspectos pequenos da nossa vida que, se somarmos todos, muda brutalmente. É muito difícil imaginar isso. Falaste nas casas de banho, possivelmente a cozinha não seria uma divisão também resguardada, ou porque nós às vezes temos as cozinhas fechadas ou minimamente arejadas, Sim, também sim. pelas questões dos cheiros, do acumular de gordura, de tudo mais. E aí isso acabaria. Pois, nunca tinha essa preocupação. E agora também estava a lembrar, estava a tentar ir um bocadinho mais longe e tentar, agora nesta ótica, perceber mais coisas. Lembrei-me, por exemplo, da roupa interior. Provavelmente a roupa interior também terá nascido por uma questão de higiene, por motivos de higiene, de proteção e então... Sim, em último caso não a trocaríamos por motivos de higiene. Mais por conforto, se calhar. Possivelmente. Também na medicina, já que falávamos também do Covid e desta questão, penso como é que seria não existir hábitos de higiene na medicina. Digo em geral, mas A esterilização e não haver... Pois, porque nasce também daí. Portanto, se calhar pensaria que isso também não existia. E penso, por exemplo, nas cirurgias, ou mesmo em consultas de ginecologia, ou oftalmologia também, porque há muitas infecções que se passam no local da vista, e que uma mão suja a analisar uma vista é uma porta de entrada para muitas doenças. Teríamos, se calhar, um grande atraso face àquilo que é hoje a medicina. Sim, pelo menos no aspecto do sucesso desse tipo de operações e Ou seja, nós teríamos na mesma este conhecimento, mas o sucesso, quando tu dizes, é que se calhar nós fazíamos muitas cirurgias na mesma, tal como fazíamos agora, mas a taxa de sucesso seria tipo... Sim, motivos de infecções pós-operatórias ou mesmo... Pronto, sim, que já hoje acontecem. Sim, exatamente. E que se calhar, pronto, nós operando ao coração ou um órgão mais interno, preciso estarmos abertos e estamos muito expostos. Se a sala não estiver esterilizada, se as mãos não estiverem esterilizadas, se as pessoas ali não passarem por um processo de esterilização, não haver as batas, não existirem as máscaras nem as viseiras, acho que acaba por ser um risco brutal, não é? Sim, mas pois algures no desenvolvimento da tecnologia e da medicina em concreto, nós teríamos de ter acautelado isto ou não, ou se calhar foi, pá, isto é uma barreira imensa, nós operamos as pessoas, mas isto é simplesmente assim, pá, olha. Sim, é assim. Há infecções e nunca nos passaria pela cabeça lavar as mãos. Porque, se calhar, e não pensando numa questão de higiene, mas um dia que já há máquinas que não operam, mas que se diz que estão prontas a realizar operações. Se calhar um dia poderia ser esse o caminho. Sim. Ou seja, e não estávamos a pensar na higiene, simplesmente na facilidade da máquina ser mais estática, mais precisa, e do médico a conseguir controlar de fora. Pronto, se calhar aí não havendo tanto contacto. Sim, ok. Agora lembrando-me disto, lembrando das agulhas também, porque não haveria se calhar, não haveria a troca ou a esterilização do material médico. Pronto, também. lá Essas máquinas estão ali flagrarem com facilidade. Sim. Sim, não sei, levando as vacinas do Covid, vi muita gente a levar as vacinas do Covid, imaginando que seja uma agulha até partir, até estragar, até não ser possível usar. Sim, aquela agulha. A facilidade, olha, pronto, não é que esteja suja, mas está dobrada, para agora, ou quebrou mesmo. Sim, ou já não espeta com tanta facilidade, e imaginar isto para mim era cá no ridículo. Sim, acho que seria mesmo o cúmulo desta... Sim, mas imagina, antigamente mesmo os homens que iam cumprir o serviço militar em Portugal, uma agulha servia para vários. Eu não vi ainda estas questões. Sim. Muitas vezes falo nos anos 70. Não foi assim há tanto tempo. Não, e sabes que mesmo em Portugal o saneamento chegou a toda a gente, ou a quase toda a gente, nos últimos, se calhar, 30, 40 anos, as zonas mais do interior do país. Sim, muitas delas não tinham saneamento, ou mesmo Portugal teve um tratamento de água. Sim, Portugal. Isso é uma coisa
recente na história, muito recente. Sim, sim, sim. Portugal sempre teve um bocadinho atrás devido à Sim, ditadura e ao regime que se viveu na altura. Portanto, quando saímos, percebemos que estávamos muito atrás, muita coisa ainda para fazer que se passava à volta. Mas pronto, mas mesmo à volta, não, os saneamentos, os mais básicos, se calhar têm há algum tempo, mas como hoje o conhecemos, sim, são recentes. até porque aqui também falamos muito dos hábitos. Neste cenário, poderíamos imaginar uma Lisboa visitada por turistas que, antes de aprender a pedir uma bica ou uma imperial na Baixa, aprenderiam a olhar para cima sempre que ouvissem: aqui vai a água.